Fala pessoal, eu sou o Nicolau, sócio da WP Money, e nesse vídeo nós vamos aprender sobre o guia básico das criptomoedas. Lembrando que é muito importante que você curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal, comente e mande para quantos amigos você conseguir, para que assim a gente continue a lhe entregar o melhor conteúdo possível. O conceito da criptomoeda nada mais é do que uma moeda digital, um dinheiro virtual descentralizado, onde não existe a necessidade de um banco para que uma transação seja realizada. O sistema utiliza uma tecnologia chamada blockchain, onde, a partir de um sistema avançado de criptografia, os dados de quem realiza a transação e os seus ativos são protegidos. Blockchain é uma maneira simplificada de rastrear envios e recebimentos de informações da internet, de maneira que isso se pareça uma corrente, ou seja, como o próprio nome diz, são blocos que são conectados uns aos outros. Essas informações funcionam como uma corrente de bloco de dados, onde uma sempre está ligada à outra. Dessa maneira, esse dinheiro é apenas virtual e nunca poderá ser impresso ou utilizado fisicamente. Como as transações são conectadas umas às outras, ela não precisa de um órgão regulador, de um governo ou um banco para que essas transações sejam realizadas. Sendo assim, os próprios usuários são responsáveis pelas transações da rede. Ao fazer uma transação, ela é criptografada e mandada para a rede blockchain. Dessa maneira, a rede funciona como um livro aberto, onde todos podem ter livre acesso a esse bloco de transações. Geralmente, para comprar criptomoedas, você precisa ir diretamente ao emissor ou para alguém que tenha o ativo, pois a transação é realizada sem nenhum intermediário, você compra diretamente daquela pessoa. Entretanto, moedas como o Bitcoin fornecem a opção que as pessoas minerem esse ativo. Dessa maneira, elas vão ficar responsáveis pela criptografia e pela resolução das transações. Entretanto, como a pessoa vai receber parte de uma moeda em troca desse serviço, nada disso é muito simples e existe uma disputa no mercado de quem vai resolver ela primeiro, sem contar os inúmeros gastos que a pessoa vai ter com computadores e energia. Sendo assim, esse papo não nos interessa muito, já que vamos falar de investimento. Para trazer um pouco mais esta realidade para o nosso mundo, é interessante a gente analisar que empresas do mundo real, como a Dell ou o SoundCloud, já aceitam essas moedas como forma de pagamento. E um dos principais motivos é que elas isentam o pagamento de taxas para os bancos, por exemplo. E além disso, empresas como a Microsoft, a IBM, governos como a Arábia Saudita, Singapura, já investem nessas moedas digitais. Mas afinal, o que é se investir em criptomoedas? Por que se investir nelas? Será que isso é realmente um investimento? A maioria dos especialistas concordam que criptomoedas não é um investimento, e sim uma especulação, já que, diferente de uma empresa, por exemplo, essa moeda não tem um fluxo de caixa, lucro, receita ou despesas para que você possa fazer uma análise. O preço varia simplesmente por compra e vendas no mercado. Por causa disso, é muito comum que os preços desses ativos oscilem muito. Por esse motivo, o perfil de pessoas que investem em criptomoedas é muito agressivo. Poucas pessoas investem nesse tipo de ativo. E além disso, para mim vai além. Investir em criptomoedas ou se especular, que seja lá como você considere, é muito mais do que ter um perfil agressivo ou conservador. O tipo de pessoa que investe nesses ativos vai de pessoas que têm um pensamento mais liberal, um pensamento de reserva de valor. Assim como o ouro pode proteger o seu investimento em momentos de crise, por exemplo, muitas pessoas acreditam que a criptomoeda seja o próximo passo para o sistema financeiro mundial. Dessa maneira, essas pessoas investem parte dos seus recursos nessas criptomoedas, já que eles têm a ideia que no futuro, como essas moedas serão amplamente utilizadas, a cotação delas venham a crescer bastante. Além disso, tem especuladores que buscam ganhar com a desvalorização e a valorização desses ativos, os famosos traders. Entretanto, é um tipo de investimento extremamente arriscado, que somente é indicado para aquelas pessoas que são muito experientes nos assuntos. E mesmo assim, essas pessoas podem perder rios e rios de dinheiro. Esse pensamento liberal de se investir em criptomoedas vai muito além.
já que você não precisa de uma conexão com o governo ou com um banco para ter esse ativo. Dessa maneira, as pessoas consideram ter seu dinheiro em criptomoedas uma maneira mais segura, já que o banco pode quebrar, o governo pode reter o seu dinheiro. Entretanto, a criptomoeda está lá guardada naquela rede chamada blockchain. Dessa maneira, você não tem o risco de que, com intervenção de uma empresa privada ou de uma empresa pública, você perca seus recursos. E além disso, ela não é influenciada pela inflação dos ativos que temos hoje no mundo real. Sem contar que, no mundo que vivemos hoje, pouco se usa esse tipo de ativo. Então, estamos no início de uma nova era, onde, num futuro, pode se tornar a nossa nova realidade. Entretanto, todos esses pontos que eu citei anteriormente também podem ser desvantagens, já que você não sabe se essas criptomoedas serão realmente o futuro. Elas podem tender a zero, ser apenas uma moda do mundo de hoje. E também, essa falta de interferência de um governo ou de um banco pode se sentir como a falta de um agente regulador no meio desse mundo que são as criptomoedas. Por isso, muitas pessoas se sentem inseguras ao investir nesse tipo de ativos. Além disso, também não se sabe ao certo qual a segurança da nossa rede de internet, ou se hackers poderiam acessar essas contas e roubar esse dinheiro virtual. Mas afinal, quais são as criptomoedas mais conhecidas no nosso mundo? A principal delas, e que sem dúvidas você já ouviu falar, é o Bitcoin. É uma moeda totalmente descentralizada e que foi apresentada ao mundo em 2008. Se tem várias teorias acerca do criador dela, entretanto, nenhuma delas pode ser realmente confirmada. Uma outra moeda é o Litecoin. É chamada do irmão mais novo do Bitcoin. Ela tem uma menor taxa de bloqueio e por isso ela é mais acessível ao público. Temos também a Ethereum, que é uma moeda bem mais nova, foi apresentada em 2014 por um projeto de crowdfunding. É bem bacana que a gente vê que o mundo de criptomoedas ainda está começando. Essas são apenas 3 opções de um mundo que são as criptomoedas. Entretanto, a principal ideia que eu queria te trazer nesse vídeo é te apresentar todo esse universo que são as criptomoedas. Lembrando que quando estamos falando dela, estamos falando talvez de um novo recurso que toda a humanidade vai utilizar. Por isso, eu considero importante que a gente possa se expor a tipo de ativo como esse. Entretanto, é sempre válido lembrar que toda exposição, principalmente de um ativo tão volátil quanto esse, deve se dar com uma pequena parte da sua carteira, já que nem tudo são vantagens. Também temos desvantagens, como essa moeda ser apenas algo passageiro e ainda temos sérias dúvidas sobre a regulação que os governos vão ter sobre ela, sem contar sobre a segurança da criptografia desses ativos. Entretanto, para esse novo normal, talvez essa seja uma ótima reserva de valor para o seu patrimônio.